Oi, pessoal! Esse é o nosso curso de Geometria Analítica e hoje nós vamos falar sobre retas no espaço tridimensional. Mais especificamente, nós vamos falar sobre equações de retas. Dada uma reta, o nosso objetivo é descrever os pontos que pertencem a essa reta por meio de uma equação. Para fazer isso, nós precisamos de duas informações essenciais a respeito da reta. Nós precisamos conhecer um ponto desta reta e nós precisamos conhecer a direção dessa reta. A direção da reta fica perfeitamente determinada por um vetor. Então, nós precisamos ter um vetor diretor dessa reta, que é um vetor que tem a mesma direção da reta, ou seja, um vetor paralelo à reta. Nós vamos ver como escrever as equações para uma reta em diferentes formatos. Então, vamos começar pela equação vetorial da reta, ou equação da reta na forma vetorial. Dada uma reta R, aqui no espaço tridimensional, vimos que para determinarmos essa reta R, nós precisamos conhecer um ponto dessa reta. Então, suponha que nós tenhamos aqui o ponto P0 dessa reta. E nós precisamos de um vetor diretor desta reta, que é um vetor paralelo à reta. E então, nós temos aqui esse vetor V, que vai ser o vetor diretor da nossa reta R. Vamos considerar aqui que o ponto P0 tem as coordenadas x0, y0 e z0, e que o vetor diretor V tem as coordenadas A, B e C. Como eu disse, o nosso objetivo é descrever os pontos que pertencem à reta por meio de uma equação. Então, um determinado ponto P vai pertencer a esta reta se um vetor P0P for paralelo ao vetor diretor da reta, ao vetor V. E se esses dois vetores forem paralelos, é porque um é múltiplo escalar do outro. De modo que nós podemos dizer que o vetor P0P é igual a um escalar T multiplicado pelo vetor V. Então, nós temos aqui que P0P é igual a TV. O vetor P0P é obtido fazendo extremidade, que é o ponto P, menos origem, que é o ponto P0. E, reescrevendo aqui esta equação, nós chegamos numa equação que diz que P, que é algum ponto da reta, é obtido fazendo o ponto P0 mais T vezes o vetor diretor V. Ou seja, o ponto P aqui com coordenadas x, y, z é obtido fazendo o ponto P0 com coordenadas x0, y0, z0, mais um escalar t multiplicado pelo vetor diretor da reta, que é o vetor ABC. Essa equação aqui é a equação vetorial da reta, ou a equação da reta na forma vetorial. Vejam que nessa equação nós temos aqui x0, y0, z0 sendo as coordenadas de um ponto da reta, e ABC sendo as coordenadas de um vetor diretor da reta. Nós devemos observar que a reta tem infinitos pontos. Qualquer um deles que seja conhecido pode ser usado aqui como ponto da reta. Também devemos observar que a reta tem infinitos vetores diretores. Existem infinitos vetores que são paralelos à reta. Qualquer um deles pode ser usado como vetor diretor da reta. O escalar t nós chamamos de parâmetro e ele pode assumir qualquer valor real. Então, o valor de t varia de menos infinito até mais infinito. Para cada valor do parâmetro t, nós vamos ter um ponto correspondente lá na reta. Da mesma maneira, para cada ponto na reta, existe um valor correspondente para o parâmetro t. Ou seja, um ponto só pertence à reta se existir um parâmetro t correspondente para esse ponto nessa equação. Bem, vamos ver agora um outro formato para as equações de reta, que são as equações paramétricas da reta ou equações da reta na forma paramétrica. Então, ali, da equação vetorial que nós acabamos de determinar, que nos dá x, y, z igual a x0, y0, z0 mais t que multiplica ABC, desenvolvendo os cálculos aqui do lado direito dessa equação, nós temos x, y, z igual a x0 mais AT, y0 mais BT, z0 mais CT. Eu posso dizer que a primeira coordenada x vai ter que ser igual a x0 mais AT, da mesma maneira que a segunda coordenada y vai ter que ser y0 mais BT, e a terceira coordenada z vai ser z0 mais CT.
Essas equações aqui são as equações paramétricas da reta, ou equações da reta na forma paramétrica. Vejam que nessa equação, nós temos aqui x0 e y0, que são as coordenadas de um ponto P0 da reta, que a gente tem a princípio, e A, B e C, que são as coordenadas de um vetor diretor da reta, que a gente também conhece a priori. Aqui nas equações paramétricas, vale a mesma observação que eu fiz para a equação vetorial. Qualquer ponto da reta pode ser usado aqui na equação, e qualquer vetor diretor da reta pode ser usado aqui na equação. O t é o parâmetro, e para cada valor de t, nós vamos ter um ponto x, y, z correspondente lá na reta. Da mesma forma que se um ponto x, y, z pertence à reta, é porque existe um valor correspondente a ele para o parâmetro t. Temos ainda um outro formato para as equações da reta, que são as equações simétricas da reta, ou equações da reta na forma simétrica. Das equações paramétricas que nós acabamos de determinar, se as coordenadas do vetor diretor A, B e C não forem nulas, então, aqui a partir das equações paramétricas que nós definimos no slide anterior, fiz algumas manipulações algébricas para conseguir isolar o parâmetro t em cada equação. Na primeira equação, t vai ficar igual a x menos x0 sobre a. Na segunda equação, t vai ficar igual a y menos y0 sobre b. E na terceira equação, t vai ficar igual a z menos z0 sobre c. O parâmetro t é o mesmo nas três equações, de modo que x menos x0 sobre a é igual a y menos y0 sobre b, que é igual a z menos z0 sobre c. Essas equações aqui são as equações simétricas da reta, ou equações da reta na forma simétrica. Vejam que nessas equações, nós temos aqui x0, y0 e z0, que são as coordenadas do ponto P0 da reta, que a gente conhece a princípio, e A, B e C são as coordenadas do vetor diretor da reta, que nós também conhecemos a princípio. Um determinado ponto com coordenadas x, y, z pertence à nossa reta se ele satisfizer essas equações. E ainda temos mais um formato para as equações da reta, que são as equações reduzidas da reta, ou equações da reta na forma reduzida. Bem, a partir das equações simétricas que nós tínhamos ali no slide anterior, nós podemos isolar duas variáveis em função de uma terceira. Então, poderíamos, por exemplo, isolar as variáveis y e z em função de x, e aí nós teríamos as equações reduzidas da reta na variável x. Poderíamos isolar x e z em função de y e teríamos as equações reduzidas da reta na variável y. Ou poderíamos isolar x e y em função de z e aí teríamos as equações reduzidas da reta na variável z. Nos exemplos que eu vou fazer logo em seguida, nós vamos obter essas equações reduzidas a partir das equações simétricas de uma reta. Bem, então vamos ver aqui um exemplo de uma reta e nós vamos escrever equações para essa reta nesses diferentes formatos. A reta em questão é a reta que passa pelo ponto P0 com coordenadas 3, menos 2 e 3 e que tem vetor diretor V com coordenadas 2, menos 2 e 2. Então, esta aqui é a representação geométrica da nossa reta. Vejam que ela passa no ponto P0, 3, menos 2 e 3, e ela tem a direção do vetor V, 2, menos 2 e 2. Vejam aqui que o vetor V é um vetor diretor da reta, ele é paralelo à reta. Como eu já mencionei no início do vídeo, sempre que nós formos trabalhar com uma reta, nós precisamos de duas informações essenciais, que são um ponto da reta e um vetor diretor da reta. Nesse caso, nós identificamos ali que foi dado um ponto dessa reta, que é o ponto P0, com coordenadas 3, menos 2 e 3, e um vetor diretor da reta, que é o vetor V, com coordenadas 2, menos 2 e 2. Então, tendo um ponto da reta e um vetor diretor dela, nós conseguimos escrever equações para essa reta. Como vai ficar a equação vetorial dessa reta? Lembrem que no início do vídeo nós vimos que o formato da equação vetorial da reta diz que um ponto qualquer da reta é obtido fazendo o ponto P0 mais t vezes o vetor V. Então,
Um ponto qualquer aqui da reta P com coordenadas x, y, z vai ser igual ao ponto P0, que tem coordenadas 3, menos 2 e 3, mais o parâmetro t multiplicado pelo vetor diretor, que tem coordenadas 2, menos 2 e 2. Vejam aqui, olha aqui, na equação vetorial, aqui aparece um ponto da reta, e ali multiplicando o parâmetro t, nós temos um vetor diretor da reta. A partir da equação vetorial, nós podemos determinar as equações paramétricas da reta. Da equação vetorial da reta, que dizia que x, y, z é igual a 3 menos 2 e 3, mais t que multiplica 2 menos 2 e 2, nós desenvolvemos aqui o lado direito da equação e obtivemos x, y, z igual a 3 mais 2t, menos 2 menos 2t, 3 mais 2t. Ou seja, x vai ser igual a 3 mais 2t, y vai ser igual a menos 2 menos 2t, e z vai ser igual a 3 mais 2t. Essas são as equações paramétricas da nossa reta. Lembrem-se que aqui 3 menos 2 e 3 são as coordenadas de um ponto da reta, e os coeficientes de t, 2 menos 2 e 2, são as coordenadas de um vetor diretor da reta. A partir dessas equações paramétricas, nós podemos obter as equações simétricas da reta. Em cada uma dessas equações, nós vamos isolar o t. Então, isolando o t na primeira equação, x igual a 3 mais 2t, nós vamos ter t igual a x menos 3 sobre 2. Isolando o t na segunda equação, y igual a menos 2 menos 2t, nós teremos y menos menos 2 sobre menos 2. E isolando o t na terceira equação, z igual a 3 mais 2t, nós teremos t igual a z menos 3 sobre 2. O parâmetro t é o mesmo nas equações de x, de y e de z. Então, nós temos x menos 3 sobre 2 igual a y menos menos 2 sobre menos 2 igual a z menos 3 sobre 2, que são as equações simétricas da nossa reta. Vejam que aqui 3 menos 2 e 3 são as coordenadas de um ponto da reta. 2 menos 2 e 2 são as coordenadas de um vetor diretor da reta. Agora, a partir dessas equações simétricas, nós podemos obter equações reduzidas da reta. Para isso, nós precisamos isolar duas dessas variáveis em função da terceira. Então, nós vamos ver como nós podemos obter as equações reduzidas da reta na variável x, isolando y e z em função de x. Depois, como nós podemos obter as equações reduzidas da reta na variável y, isolando x e z em função de y. E depois nós vamos ver como nós podemos obter as equações reduzidas da reta na variável z, isolando x e y em função de z. Então, primeiramente, nós vamos obter as equações reduzidas da reta na variável x. Para isso, nós vamos isolar o y e o z em função de x. Primeiro, para isolar o y em função de x, aqui nas equações paramétricas, nós vamos pegar o termo que envolve x e o termo que envolve y, né, que são iguais. Então, nós teremos x menos 3 sobre 2 igual a y mais 2 sobre menos 2. E vou manipular algebricamente para isolar o y em função do x. Então, o y vai ficar igual a menos x mais 1. E agora, vou isolar o z em função do x. Então, para isso, nós vamos tomar o termo que envolve x e o termo que envolve z, que são iguais. E teremos x menos 3 sobre 2 igual a z menos 3 sobre 2. E vamos manipular algebricamente para isolar o z em função do x e teremos z igual a x. Então, nós temos aqui as equações reduzidas dessa reta na variável x, que são dadas por y igual a menos x mais 1 e z igual a x. Nos outros formatos de equação que eu mostrei nesse exemplo, na equação vetorial, nas equações paramétricas e nas equações simétricas, olhando para a equação, nós conseguíamos obter um ponto da reta e um vetor diretor da reta, que eram x0, y0, z0 sendo as coordenadas de um ponto da reta, a, b e c sendo as coordenadas do vetor diretor da reta. Aqui nas equações reduzidas, isso não é tão imediato. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos reescrever essas equações reduzidas na forma de equações paramétricas, tá? Por exemplo,
Aqui nós temos as equações reduzidas na variável x. Então, nós podemos fazer a variável x assumir o papel do parâmetro t das equações paramétricas. Nós vamos fazer x igual a t. Quando nós fazemos x igual a t, eu posso ter uma equação x igual a t, uma equação que era y igual a menos x mais 1 vai ficar y igual a menos t mais 1, e a equação que era z igual a x vai ficar z igual a t. Aí eu mudei aqui e fiz a reescrita, colocando primeiro o termo independente de cada equação e depois o termo em função de t. Então, nós teremos x igual a t, y igual a 1 menos t e z igual a t. Vejam que agora nós temos uma equação para nossa reta na forma paramétrica. E quando a equação está na forma paramétrica, é muito imediato nós olharmos e vermos um ponto da reta e um vetor diretor da reta. As coordenadas do ponto da reta são aqui os termos independentes de cada equação, e as coordenadas do vetor diretor são os coeficientes de t em cada equação. Então, para ficar mais claro aqui, vejam que se nós temos uma equação x igual a t, isso é o mesmo que nós termos uma equação x igual a 0 mais um t. A equação y igual a 1 menos t. E na equação z igual a t, nós também poderíamos ter z igual a 0 mais um t. A partir dessas equações da reta que estão na forma paramétrica, nós podemos obter um ponto da reta, que é o ponto P com coordenadas 0, 1, 0, e um vetor diretor da reta, que é o vetor V' com coordenadas 1, menos 1 e 1. Vejam que aqui nós temos equações paramétricas diferentes das que a gente tinha determinado anteriormente. Mas, tanto essas equações paramétricas quanto aquela que tínhamos determinado anteriormente descrevem essa mesma reta R. O que acontece é que elas usam pontos diferentes e vetores diretores diferentes. Mas tanto o ponto 0, 1, 0 que foi usado nessa equação, quanto o ponto 3, menos 2, 3 que foi usado na outra equação, são pontos da reta. E tanto o vetor 1, menos 1, 1 que foi usado nessa equação, quanto o vetor 2, menos 2, 2 que foi usado na outra equação, são vetores diretores da reta. Vejam, inclusive, que esses vetores 2 menos 2, 2 e 1 menos 1, 1, eles são paralelos, porque um é múltiplo escalar do outro. Então, se eles são paralelos, eles têm a mesma direção. Os dois descrevem a direção da nossa reta. Agora, vamos ver como ficariam as equações reduzidas da reta na variável y. Então, vamos precisar isolar o x em função do y e o z em função do y. Para isolar o x em função do y, nós tomamos x menos 3 sobre 2 igual a y mais 2 sobre menos 2 e descobrimos que teremos x igual a menos y mais 1. Para isolar o z em função do y, nós teremos y mais 2 sobre menos 2 igual a z menos 3 sobre 2 e descobrimos que o z é igual a menos y mais 1. Então, temos aqui as equações reduzidas da nossa reta na variável y. Nessas equações aqui, que estão na forma reduzida, não é imediato que a gente obtenha um ponto e um vetor diretor da reta. Por isso, se a partir dessas equações nós quisermos obter um ponto e um vetor diretor para a reta, nós vamos ter que reescrever essas equações na forma paramétrica. Para isso, nós podemos fazer a variável y igual ao parâmetro t. Por isso, a equação que era x igual a menos y mais 1 vai ficar x igual a menos t mais 1. A equação em y vai ficar y igual a t. E nós tínhamos z igual a menos y mais 1, que vai ficar z igual a menos t mais 1. Reescrevendo cada equação, colocando primeiro o termo independente e depois o termo em t, nós temos as equações dessa reta na forma paramétrica. E aqui, nós podemos ver que teríamos x igual a 1 menos 1t, y igual a 0 mais 1t e z igual a 1 menos 1t. A partir dessas equações paramétricas, nós descobrimos que um ponto da reta é o ponto P com coordenadas 1, 0, 1, e um vetor diretor da reta é um vetor V' com coordenadas menos 1, 1 e menos 1. Novamente, nós temos equações paramétricas para a nossa reta diferentes daquelas que a gente já havia determinado. Mas essa equação, assim como as outras, também descreve a reta R, porque ela considera aqui um ponto da reta R, mesmo que ele seja diferente dos outros que já tínhamos considerado, e considera aqui um vetor diretor da reta R, mesmo que ele seja diferente dos outros vetores que nós já tenhamos considerado. Vejam que a gente tinha inicialmente considerado o vetor 2, menos 2 e 2 como vetor diretor da reta.
E agora descobrimos que poderíamos usar o vetor menos 1, 1 e menos 1 como vetor diretor da reta. De fato, esses vetores, eles são paralelos. Um é múltiplo escalar do outro. Então, os dois são vetores diretores da reta, ambos podem ser usados ali nas equações paramétricas da reta. E, por fim, vamos ver como ficariam as equações reduzidas da reta na variável z. Então, precisaríamos isolar x em função de z. Para isso, vamos fazer x menos 3 sobre 2 igual a z menos 3 sobre 2, da onde obtemos x igual a z. E vamos isolar y em função de z. Para isso, nós fazemos y mais 2 sobre menos 2, igual a z menos 3 sobre 2, da onde nós obtemos y igual a menos z mais 1. Então, temos aqui as equações reduzidas da reta na variável z. Se nós quisermos, a partir dessa equação, obter um ponto e um vetor diretor da reta, precisamos reescrever essas equações na forma paramétrica. Para isso, nós fazemos a variável z igual ao parâmetro t. Então, a equação para x, que era x igual a z, vai ficar x igual a t. A equação para y, que era y igual a menos z mais 1, vai ficar y igual a menos t mais 1. E a equação para z fica z igual a t. Reescrevendo essas equações, colocando primeiro os termos independentes e depois os termos em t, nós temos equações para essa reta na forma paramétrica. E a partir dessa forma paramétrica, nós podemos retirar daqui um ponto e um vetor diretor da reta. Então, nós teríamos uma equação x igual a 0 mais 1t, uma equação y igual a 1 menos 1t e uma equação igual a 0 mais 1t. E vemos aqui que um ponto para essa reta seria o ponto P, com coordenadas 0, 1, 0, e um vetor diretor para essa reta seria um vetor V' com coordenadas 1, menos 1 e 1, que, vejam, é paralelo ao vetor V que nós tínhamos inicialmente. Então, se eles são paralelos, ambos são vetores diretores da nossa reta. Bem, vamos ver agora como é que nós conseguimos obter diferentes pontos de uma reta. Vamos tomar aqui a mesma reta que nós já estamos usando nos exemplos anteriores. Para essa reta, nós escrevemos equações paramétricas, x igual a 3 mais 2t, y igual a menos 2t e z igual a 3 mais 2t. Lembrem-se que poderíamos ter outros sistemas de equações paramétricas para essa mesma reta. Se fosse considerado um outro ponto, no lugar do ponto 3 menos 2, 3, e se fosse considerado um outro vetor diretor no lugar do vetor 2 menos 2 e 2. Vou considerar aqui esse sistema de equações paramétricas para a nossa reta, tá? Poderia considerar outro, mas vou considerar esse. Se nós quiséssemos obter pontos dessa reta, basta atribuirmos valores para os parâmetros t nessa equação. Então, se nós fizermos, por exemplo, o t ser igual a 0, ficaríamos com x igual a 3 mais 2 vezes 0, y igual a menos 2 vezes 0 e z igual a 3 mais 2 vezes 0. Isso resulta para nós um ponto P0 com coordenadas 3, menos 2 e 3. Esse ponto pertence à reta R. Atribuindo um outro valor para t, por exemplo, fazendo t igual a 1, nós vamos ter um outro ponto da reta. Então, teríamos x igual a 3 mais 2 vezes 1, y igual a menos 2 vezes 1, e z igual a 3 mais 2 vezes 1, que resulta para nós num ponto P1 com coordenadas 5, menos 4 e 5. Para obter outro ponto, atribuímos outro valor para o t. Por exemplo, fazendo t igual a 2, teríamos x igual a 3 mais 2 vezes 2, y igual a menos 2 vezes 2, e z igual a 3 mais 2 vezes 2, e isso resulta para nós num ponto P2 com coordenadas 7, menos 6 e 7. E atribuindo outros valores para t, vamos tendo outros pontos. O t pode assumir qualquer valor real. Se a gente fizer t igual a menos 1, teríamos x igual a 3 mais 2 vezes menos 1, y igual a menos 2 vezes menos 1, z igual a 3 mais 2 vezes menos 1, que resulta num ponto, ali o ponto P3 com coordenadas 1, 0 e 1. Enfim, podemos ir obtendo pontos para essa reta atribuindo diferentes valores para t. Aqui estão 4 pontos que nós obtivemos, né? Atribuindo os valores 0, 1, 2 e menos 1 para t. Se atribuíssemos outros valores para t, teríamos outros pontos. Aqui eu fiz a representação geométrica desses pontos na reta, né? Aqui está o P0, aqui está o P1, aqui está o P2 e aqui está o P3. Vejam que esses pontos foram obtidos a partir das equações paramétricas que consideravam P0 como o ponto 3 menos 2 e 3 e vetor diretor como sendo o vetor V. Então, isso significa que,
Atribuindo para t o valor 0, a partir do ponto P0, vamos permanecer aqui no ponto P0. Atribuindo para t o valor 1, isso significa que a partir do ponto P0, faremos uma vez o vetor v. Isso vai resultar para nós no ponto P1. Fazendo t igual a 2, a partir do ponto P0, nós faremos duas vezes o vetor v. Chegaremos aqui no ponto P2. Se atribuíssemos para t o valor menos 1, isso significa que a partir do ponto P0, faremos menos uma vez o vetor v. Chegaremos, portanto, aqui no ponto P3. E assim, aqui na reta, eu tenho infinitos pontos, cada um deles correspondendo a um valor para t. Né? A partir aqui do ponto P0, nesse sentido, eu terei os pontos associados aos valores positivos para t. E a partir desse ponto, nesse outro sentido, nós teremos os pontos associados aos valores negativos para t. Para essa reta e considerando as equações paramétricas que nós consideramos, que é aquela que usou o ponto P0 com coordenadas 3, menos 2, 3, e o vetor diretor v com coordenadas 2, menos 2 e 2. Bem, e se nós quiséssemos verificar se um ponto pertence a uma reta, vamos considerar aqui também a mesma reta que estamos trabalhando, né? Para a qual nós temos esse sistema de equações paramétricas. Se nós quisermos saber se um determinado ponto pertence a essa reta, então nós substituímos as coordenadas x, y e z do ponto aqui nas equações da reta e vemos se essas equações são satisfeitas para algum parâmetro t. Por exemplo, o ponto P com coordenadas menos 1, 2 e menos 1 pertence a esta reta? Para nós sabermos, nós temos que substituir as coordenadas x, y e z do ponto, que são menos 1, 2 e menos 1, aqui nas equações da reta. Então, teríamos aqui na primeira equação x, que é menos 1, igual a 3 mais 2t. Resolvendo esta equação, nós descobrimos que o t é igual a menos 2. Para a segunda equação, nós temos y, que é 2, igual a menos 2 menos 2t. Resolvendo, nós teremos t igual a menos 2. E para a terceira equação, nós temos z, que é menos 1, igual a 3 mais 2t. Resolvendo, também obtemos t igual a menos 2. Isso significa que o parâmetro t igual a menos 2 corresponde ao ponto com coordenadas menos 1, 2 e menos 1. Se nós atribuíssemos aqui o t igual a menos 2 nessas equações paramétricas, obteríamos o ponto com coordenadas menos 1, 2 e menos 1. Logo, esse ponto pertence, sim, à reta R. Se nós considerássemos o ponto com coordenadas 1, 2 e 1, substituindo as coordenadas x, y e z desse ponto, que são 1, 2 e 1, nas equações paramétricas da reta, teríamos ali para a primeira equação 1 igual a 3 mais 2t. Resolvendo, teremos t igual a menos 1. Na segunda equação, teríamos 2 igual a menos 2 menos 2t. Resolvendo, teríamos t igual a menos 2. Na terceira equação, teríamos 1 igual a 3 mais 2t. Resolvendo, teríamos t igual a menos 1. Vejam que aqui, esse ponto, com coordenadas x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 1, não satisfaz as equações da reta. Não existe um parâmetro t correspondente para esse ponto ali nas equações paramétricas. Portanto, esse ponto aqui não pertence à reta R. Bem, gente, nesse vídeo nós vimos como escrever equações para uma reta e vimos que podemos escrever essas equações em diferentes formatos. Vimos como que nós podemos obter pontos de uma reta a partir de uma equação dela. E vimos como nós podemos verificar se um ponto pertence ou não pertence a uma reta, olhando se ele satisfaz ou não satisfaz as equações daquela reta. No próximo vídeo, nós vamos ver como escrever equações de planos no espaço tridimensional. Então, hoje nós encerramos por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo.